Boa noite, meus amigos de casa. É um prazer estar com vocês em mais um Movimento Jovem e esse programa está muito especial. Eu tenho certeza que o Senhor irá abençoar a sua vida, então fique com a gente até o final. E eu não estou sozinha, o pastor Alan está aqui comigo. Boa noite, pastor. Muito boa noite, pessoal de casa. Muito boa noite, Vitória. Olha, é uma satisfação poder estar aqui com vocês e saber que o nosso Deus vai surpreender muito você de casa, assim como tem surpreendido aqui a gente, porque olha, além de nós dois, temos aqui uma convidada muito especial. Com certeza você sabe cantar aí as músicas dela e vai se impactar também com a história dela. Aliás, muito boa noite, Luma, que Deus te abençoe. Boa noite, obrigada. Gente, um prazer estar aqui, muito feliz de estar fazendo parte do Movimento Jovem e eu acho que hoje vai ser especial, Deus vai nos surpreender aqui na conversa, nos louvores, estou com muita expectativa. Obrigada pelo convite, viu? A gente que agradece você por aceitar o convite, na verdade. É um prazer. Eu imagino que tem a correria da agenda e tudo mais, mas eu já queria conversar com você, começar esse bate-papo perguntando como é que foi esse início, na verdade, de carreira, esse início onde você começou a lançar suas canções e postar ali no YouTube, né, as suas canções. E como é que foi para você essa expressão que você ganhou, o seu nome ganhou aqui no cenário nacional e internacional também? Sim. Ó, que interessante, eu vim pra cá ouvindo uma ministração em que a pessoa perguntava o que você queria ser quando você tinha de 5 a 10 anos, 10 a 15 anos e com 20 anos de idade. E a minha resposta em todas as fases da minha vida era que eu queria ser cantora. Olha que coisa, né? Eu acabei de ser lembrada disso. E aí eu, ouvindo essa pergunta sua, né, também me lembro que desde criança eu recebia palavras proféticas, palavras de Deus. Deus usava pessoas, às vezes situações, eu até falava comigo mesmo em sonho, tive sonhos assim, em que Deus me mostrava um pouco do que Ele tinha para mim no futuro e era sempre relacionado à adoração e à música. E eu já amava isso desde criança. E a minha transição assim, para começar um ministério de fato na música foi aos 18 anos de idade, quando eu gravei a primeira música, pela primeira vez, né, em estúdio e tal, e coloquei ela na internet. Não fiz mais nada, só coloquei no YouTube, descobri um jeito lá como distribuía para as plataformas digitais, mas um jeito bem amador, sem nenhum trabalho de marketing por trás. Não tinha nem vídeo, no YouTube era só uma foto com essa música, que era Quem És Pra Mim. Isso eu tinha 18 anos. Mas eu comecei a compor aos 12, quando eu ganhei meu primeiro violão. Era um violão rosa, até muita gente sabe a história, que eu já contei muitas vezes. E aí Deus começou a me dar essas composições. E eu não ia tocar o violão para compor. Eu ia ter o meu tempo de secreto com Deus. Eu ia fazer meu devocional, ou ler a palavra e adorar. E aí nasciam as canções, era muito espontâneo mesmo. Inclusive, elas nasciam de adorações espontâneas que eu fazia no meu quarto para Deus. Uau. Eu era muito inspirada por adorações espontâneas que eu assistia da Igreja Bethel nos Estados Unidos. E aí eu comecei a praticar isso, de adorar conforme o que eu estava sentindo o Espírito Santo me liderar naquele momento. Aí nasciam as letras das músicas. Às vezes parecia um download, assim, que vinha uma música completa. Eu mesma me assustava que eu tocava e cantava algo e depois quando eu parava eu falava, gente, isso é uma música. Eu falava pra mim mesma, tem início, tem meio, tem refrão, tem fim, tem ponte. E eu nem entendia de música, mas eu via que tinha uma estrutura. Hoje eu entendo que, eu creio, né, que Deus me entregava canções que já estavam prontas no céu, sabe? É a única explicação que eu tenho pra isso. Eu até às vezes costumava dizer, não sou eu que componho, Deus que escreveu, Ele só me deu, só entregou a mim. Eu creio mesmo que Deus tem até hoje, né, claro, sempre, canções e tesouros no céu, de revelações, não só de música, mas de palavras, pregações, revelações mesmo, que Ele está só esperando pessoas disponíveis, sabe? Que vão buscar a face dEle por quem Ele é, não buscar uma palavra para poder pregar, buscar uma música para poder fazer sucesso, mas buscar Ele. E aí Ele encontra esses corações disponíveis e famintos, Ele entrega esses tesouros. Como Ele fez com Davi, né? Os salmos que Davi escreveu, coisas mais lindas, canções mais lindas que eu conheço, né, de louvor. Porque Davi era um adorador. Então começou assim, começou no meu quarto. E aos 18 anos que eu fui ativada de gravar a primeira música. Que Deus usou uma familiar minha tia Érica, um beijo, tia Érica. Ela ofertou o valor da primeira produção. Uau. Por isso eu gravei a primeira música que é pra mim e coloquei lá na internet. Aí o resto foi com Deus, porque eu continuei vivendo minha vida normal, estava fazendo faculdade de Direito, não tinha nada a ver com música. Mas eu costumo dizer para as pessoas, enquanto não acontece o de repente de Deus, que é o sobrenatural, quando Ele vem e abre as portas e cumpre as promessas dEle, você precisa continuar vivendo, sendo fiel no pouco ali, na sua vida comum, né? Então, enquanto não acontecia nada de se cumprir essas promessas que eu recebia desde criança na adoração, eu estava vivendo minha vida
sendo fiel e dando o meu melhor em cada área que Deus colocava na minha frente. Então, na escola, eu fui uma muito boa aluna. Aí, passei para a faculdade com 16 anos. Caramba! Antes da hora, pulei 2 anos da escola, entrei na faculdade fazendo 16. Caramba. E estava lá fazendo direito, normal. Com 18, eu já estava na metade da faculdade feita, né? E aí que Deus abriu as portas para eu gravar a primeira música. Caraca. E tudo começou a acontecer de forma natural. A partir daí, foi o Espírito Santo que fez a música começou a ser mais pedida nas rádios, tocar nas igrejas do Brasil inteiro. Eu nem sabia que isso estava acontecendo. Aí um dia chegou a notícia para mim, já com convites para eu ministrar e tal. E assim foi começando naturalmente um ministério itinerante. Eu acho que o bonito também é o que você falou, de tipo, você não buscava o Senhor para que Ele te desse canções, para que você cantasse para o mundo, mas você estava ali genuinamente buscando a Ele, o coração dele, um relacionamento. E eu acho que isso é muito importante para nossa geração, para a gente não ir até o Senhor com segundas intenções, mas ir até o Senhor buscando um relacionamento profundo, para aí sim Ele fazer algo, né? Mas não buscar Ele pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é realmente, né? Criar raízes nele. Exatamente. Essa é a vontade de Deus para nós, né? Que a gente vá à presença dele com mãos limpas e um coração puro. Coração puro é um coração sem segundas intenções, né? Mas buscando realmente quem Ele é. Isso é muito importante. Luma, dentro desse contexto, você, como você falou, né, começou a compor com 12 anos, a música ela começou a fazer parte da sua vida a partir desse momento, mas ela explodiu assim com 18. E como é que foi para você administrar tudo isso? Porque você vivia numa igreja local e ali você, creio eu, estava ali vivendo o tempo de membresia, o tempo de cuidado, de aconselhamento, e daqui a pouco você vai para o Brasil inteiro e começa a fazer shows no Brasil inteiro. E aí começa, né, a viver essa questão itinerante. Como é que foi para você essa mudança, né? Sim, foi uma mudança muito grande, mas ao mesmo tempo ela foi gradual. Quando a minha primeira música começou a ficar conhecida e tudo, eu comecei a fazer algumas agendas que eram primeiro no meu ministério, em igrejas pelo Brasil, do mesmo ministério que eu fazia parte. Então, eu comecei primeiro a ficar conhecida dentro da minha família, vamos dizer assim. E eu, graças a Deus, estava numa igreja que dava muito essa liberdade de você crescer ministerialmente, não prendia a pessoa só ali, sabe? Então, meus pastores locais continuaram me acompanhando, me pastoreando, cuidando da minha vida como ovelha, mas sempre me liberando para ir, né? Me aconselhando e falando, vai, Deus está te chamando. E apoiaram isso, isso foi muito legal, né? Não é todo lugar que vemos isso, mas isso eu acho muito saudável. Porque eles viram que havia algo especial de Deus na minha vida, uma unção, e eles se alegravam de ver isso crescendo e sendo soprado pelo Brasil. Mas começou, como eu falei, nas igrejas da mesma rede que eu fazia parte. Então, acho que eu fui aprendendo a lidar de forma gradual. Não foi algo assim... O que acontece com algumas pessoas? A pessoa explode e aí já o mundo inteiro, tipo... Vou dar um exemplo secular, um Justin Bieber da vida. Era uma criança com 8 anos de idade e, de repente, o mundo inteiro te conhece e tal. No meu caso, claro, nunca nem cheguei perto dessa fama. Nem quero. A não ser que o Senhor queira. Mas foi algo gradual. Foi começando a crescer na minha região e depois no meu estado, depois em todo o Brasil, mas dentro do meu ministério. E aí Deus foi fazendo assim, de forma... em etapas, sabe? Eu vejo muito cuidado de Deus com a minha vida nisso, porque eu fui podendo amadurecer aos poucos e aprendendo a lidar com essa exposição também aos poucos. Acho que isso me ajudou. Mas o que eu digo que é crucial é ter pastoreio na igreja local. Que algumas pessoas, quando Deus começa a soprar o nome delas e trazer influência e fama, acabam achando que não precisam mais frequentar uma igreja, né? Só fazem agenda e não tem os domingos, as datas ali reservadas para estarem recebendo, sentar no culto e receber, ser confrontado, ser discipulado. Isso é muito importante. Como eu não abri mão disso, o Senhor sempre guardou o meu coração. Deus usou muito meu pai também, que viajava junto comigo. Então, era um discipulado ali constante de alguém que tinha a liberdade de me corrigir, né? Disse, filha, aqui você está indo para o lado errado, volta, você tem que volta para sua essência, humildade, sempre botando meus pés no chão. Isso me ajudou muito. Então, foi assim que aconteceu. Que legal. E olha, assim... Tá muito legal o papo, mas eu gostaria que você cantasse uma canção pra gente e aproveitar esse momento para que você possa receber também da presença de Deus, louvar ao Senhor junto com a Luma, e creio eu que vai ser um tempo incrível. Então, se puder, afasta aí um pouquinho o sofá, sabe, se achega um pouquinho na presença de Deus e receba dessa adoração também, porque eu creio que vai impactar a sua vida em nome de Jesus. Amém. Eu vou cantar
Uma das últimas músicas que eu lancei se chama Pés Descalços. É inclusive o nome do meu próximo álbum que está sendo produzido. E ela fala sobre isso que eu acabei de falar, sobre a essência, a humildade, sobre manter o coração no lugar certo. É uma oração das mais recentes assim que eu tenho feito para Deus. Então, é a minha composição mais recente e uma das músicas mais recentes que eu lancei. Quero sentar com os menores que eu quero dar mais que buscar receber. Preciso ser um instrumento de Deus para os que não têm nada a oferecer. Ser uma voz para os que não a têm, como um agente de transformação, trazer justiça de Deus para a terra, trazer o reino para minha nação. Então faço os meus olhos fixos em ti, na recompensa que vem do alto. Às vezes sinto que me distrai. Se eu estiver certo, vem ao meu encontro. Mantenha os meus pés descalços de toda vaidade e orgulho, que eles permaneçam prontos a ir por todo o mundo. Afinal não sou daqui, meu tesouro nem consigo ver. Dessa terra não sou cidadão, nunca me permita esquecer que afinal não sou daqui, não, meu tesouro nem consigo ver. Dessa terra não sou cidadão, não, 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 nunca me permita esquecer que o conforto não dite o meu rumo, que a riqueza não seja a minha busca, que em minha vida o Senhor tenha tudo, que eu não perca jamais. Fala pessoal, estamos de volta aqui com o MJ e olha, tem sido um programa incrível. Você está acompanhando aqui essa programação com a Luma, juntamente também com a Vitória. Nós estamos falando um pouquinho mais sobre adoração, sobre a vida com Deus e sobre tudo aquilo que Deus é capaz de fazer quando nós estamos plantados nele, vivendo a realidade do Senhor. E Luma estava falando, né, um pouquinho sobre a sua vida, até chegar naquilo que hoje você está falando dessa canção, que inclusive você falou que é um lançamento, né? A Pés Descalços é um lançamento recente, saiu no dia 5 de setembro, que era um dia antes do meu aniversário de 30 anos. Então foi muito especial para mim, um marco assim na minha vida. E também é o título do meu último EP, que eu estou lançando gradualmente, e vai ser o título de um álbum completo de 10 canções inéditas. Ela é uma delas. Que legal. Assim, dentro desse contexto geral, eu acompanho você, acho que
desde 2000 e alguns tempos atrás, assim, não é brincadeira. Não precisa falar. Desde 2000 lá atrás, não. Mas acho que desde 2018, quando eu realmente conheci, sim, as suas canções, aquilo que você estava ministrando a todo momento. E uma coisa que eu sempre reparei no seu ministério, de modo geral, é que você sempre manteve a sua linha, sabe? Quando eu digo linha, não a linha musical, mas a linha de fé, onde você não olha nem para a direita nem para a esquerda. O seu alvo é focado realmente naquilo que você crê. E por mais que você tenha alcançado um destaque a nível nacional e internacional, para mim, pelo menos assim, de fora, eu olhando desde o tempo que eu conheço, eu vejo sempre a mesma humildade e serenidade naquilo que você fala e prega. E dentro dessa questão, para quem está começando agora, por exemplo, e quer, sabe, ser um canal de bênção na mão do Senhor, como permanecer com esses pés descalços e essa humildade em reconhecer o Senhor, em, às vezes, como você falou, ser corrigido ou ser corrigida e ter que, sabe, ser pastoreado e sentar e receber o alimento, porque é tão importante quanto ofertar para alguém? Sim. Eu acho que muito importante é essa pessoa entender que a influência que Deus deu para ela, a influência que Deus te dá, ela tem um propósito. E Deus te coloca em meios em que você, às vezes ganha influência ali, é muito visto, muito reconhecido, mas o propósito é você influenciar mesmo e não ser influenciado. E tem muitas pessoas que acabam, no meio desse processo de se tornar relevantes ou mais conhecidos por homens, acabam sendo seduzidas por isso, por essa fama, por essa influência. E aí, o perigo é que essa influência, essa fama se torne o seu Deus e não mais o Senhor. E aí você começa a viver para manter essa fama, para manter essa influência e não mais para agradar o Senhor. Quando você entende que você tem uma certa influência, porque Deus te confiou aquilo com um propósito, mas que você serve a Ele e não aquela influência, você não vai fazer o que for preciso para manter a influência. Você não vai estar seguindo as tendências ou o que é mais óbvio para ter vantagem, para continuar, sabe, naquele lugar, mas você vai estar seguindo a voz de Deus. Esse é o propósito. Eu procuro, durante a minha trajetória, sempre procurei obedecer cada passo do que Deus tinha para mim. Sempre estou perguntando para o Senhor: Espírito Santo, qual é a tua vontade para a próxima estação na minha vida? Então, por exemplo, quando eu me casei em 2020, muita coisa mudou na minha vida. E eu precisei entender que, naquele tempo, o propósito de Deus primordial na minha vida era a minha família, era o meu casamento. Então, eu, por exemplo, saí das redes sociais por 1 ano e meio, fiquei totalmente fora de Instagram, de tudo, vivendo esse primeiro ano do casamento. E é um tempo de muito ajuste. Quem é casado sabe, muito ajuste, muitas coisas novas, muitos conflitos, desafios, em que você precisa do Senhor. E às vezes, se você está exposto ou ouvindo as muitas vozes, você vai acabar se perdendo. Mas algumas pessoas não conseguem, sabe, dizer não para a influência, dizer não para aquela exposição, porque pensam, eu vou perder. Eu lembro que muita gente, até que eu conheço, achou loucura o que eu fiz. Como assim? Você está no auge, Estava no auge, assim, das músicas mais conhecidas, no top do ministério, vamos dizer assim, do sucesso. E você vai sumir, você vai ser esquecida, Quem some acaba sendo esquecido. Realmente, isso é um princípio terreno ali. Sim. Mas quando a gente vive pelos princípios eternos do reino de Deus, eles são contrários, muitas vezes, aos princípios dessa terra. Sim. Então, no reino, o menor é que é o maior, o último que é o primeiro, muita coisa diferente. E muitas vezes no reino, você se esconder no Senhor é o que vai te dar mais relevância. Talvez não nessa terra, mas no mundo espiritual, com certeza. Muitas vezes você retroceder alguns passos aos olhos humanos é o que vai te fazer avançar mais longe. Porque Deus não trabalha na lógica humana. Então, nós precisamos estar conectados com a voz dEle para ouvir e obedecer a voz dEle. E não se deixar ser seduzidos pelas tentações, de se dobrar ao sistema, à fama, à influência. Como Jesus foi tentado no deserto, Satanás falou para ele: se dobre diante de mim, eu te dou tudo isso aqui que você está vendo. Então, às vezes, a gente acaba, para ter tudo que a gente está vendo, se dobrando a coisas ou pessoas que não são o Senhor. Temos que ter muito cuidado nisso. Eu acho que essa é uma chave para manter o coração no lugar certo. Sempre estar buscando o que o Senhor quer de mim.
Acho que dentro do que você falou, até desculpa cortar você, Vitória, eu lembrei de Davi, né? Se Davi pensasse dessa forma, ele não seria chamado por Deus onde ele estava cuidando das ovelhas. É verdade. Então a gente imagina que aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Isso. A gente acaba esquecendo que Deus pode lembrar da gente porque a gente tem um coração puro. Que a Bíblia fala, né? Procurarei um fiel da terra, Sim. não o mais visto da terra, não o mais famoso da terra. Exatamente. Então acho que eu lembro dessa fase onde você sumiu assim das redes sociais, se não me engano, vocês fizeram missão, não foi? Estávamos também, 3 meses desse período, estávamos fazendo missão num país da África, inclusive é um país que persegue cristãos, mata cristãos. Foi o pontapé inicial para a gente sair das redes sociais, porque lá nessa missão não podia ter rede social ativa. Uau. A gente corria risco de vida se tivesse rede social, que as pessoas podiam descobrir que éramos cristãos. Foi uma missão super intensa, radical, assim, que a gente estava disfarçado de outra cultura, de outra religião para alcançar as pessoas daquela religião. Caramba! Uma loucura. A gente teve 3 meses de preparo antes de ir para lá, para saber como se portar, o que pode ou não pode falar, porque era a nossa vida em risco. Então foi isso que fez a gente sair das redes sociais. Só que a gente só ia ficar off por 3 meses. E quando a gente voltou de lá, o Senhor falou com o meu marido, não voltem ainda para as redes sociais. Aí a gente falou, tá bom, vamos continuar off de tudo, até um segundo comando de Deus. E aí durou 1 ano e meio essa ausência. Caramba, mas você vê como é bom você estar sensível à voz de Deus, né? Não só pela questão da missão em si, vou colocar assim, só, né? Pela questão da missão em si, porque já foi muita coisa. Você ter que aprender uma outra cultura, se colocar nessa posição de risco para pregar a palavra, mas ainda dentro desse contexto, vocês voltaram, tipo assim, com 1000 e, sei lá, tantas experiências. Para contar. Exato, e o Senhor pediu para vocês guardarem essas experiências para vocês. Eu lembrei aqui de Jesus, né? Quando ele curou algumas pessoas, ele falou assim, não conta para ninguém o que aconteceu aqui. Tipo, deixa aqui porque é para vocês essa memória e depois vocês vão entender. Sim, sim. Então, achei isso formidável porque demorou 1 ano e meio para vocês voltarem para aquilo que era a antiga vida de vocês, mas mesmo assim, ainda de uma maneira diferente, né? Porque mais maduros, com a questão de ter feito a missão em si, já com um casamento, já vou colocar assim, depois desse primeiro ano, que é o mais complicado, mais de ajuste. estabelecido. Exato. E aí, os dois começaram a fazer a missão do casal, né? Sim, exatamente. Tudo mudou nesse 1 ano e meio e foi muito importante esse tempo de maturação. Isso que você falou é muito real. A gente precisa de discernimento para saber até a hora de testemunhar algumas coisas que a gente vive, né? Hoje em dia, com as redes sociais também, as pessoas são tentadas a expor tudo em tempo real. Às vezes, tem um jovem lá que está passando um processo, você está sendo liberto numa área, está buscando romper, e aí tá tendo algumas vitórias, mas ainda tá no processo, sabe? E aí você já tá expondo pro mundo, pros seus amigos, pra sua família, pra gente que nem é íntima. E às vezes isso pode comprometer o que Deus tá fazendo na sua vida. Então, até nisso a gente tem que ter discernimento. Senhor, já é a hora de testemunhar? A gente sabe que o testemunho é sempre poderoso, mas tem a hora certa de dá-lo, né? Primeiro deixa o Senhor trabalhar em você. Então, realmente, se eu tivesse contado tudo ali assim que sair da missão, poderia ter tido algumas consequências que o Senhor queria nos proteger delas, né? E por isso Ele pediu pra gente esperar um tempo de amadurecimento e tudo. Eu costumo dizer também que antes de terminar a obra é promessa, depois que terminou é testemunho, né? Mas nessa questão é que às vezes o jovem ele começa a trabalhar hoje em mídia social, em rede social, é muito rápido, você faz as coisas, acontece muito rápido e as pessoas querem ser testemunhas de Cristo, mas ainda não entenderam esse ponto, né? De ser um vaso nas mãos do Senhor, onde o vaso vai ser trabalhado, vai ser moldado, tem que ir para o fogo, tem que ser, sabe, purificado, preparado no fogo para depois ser derramado algo profundo sobre ele, né? Sim. Mas olha, Luma, por mais incrível que esteja o programa, tá na hora da gente encerrar o programa. Eu queria passar aqui umas 2 horas de programa aqui, no mínimo, por favor. Vamos fazer um baixo-assinado aqui na porta da HIT. Vamos fazer igual podcast, 3 horas falando. Obrigado. Essa é a nossa ideia. Essa é a visão. Ó, trazer aqui, entendeu? Papel, caneta, vou deixar ali um baixo-assinado, você bota lá 1 hora, pelo menos, de movimento jovem. Não, brincadeira, ou não, né? Sei lá, quem sabe. Mas eu vou pedir pra Luma cantar mais uma canção aqui e preparar também o seu coração, porque, assim, Deus, Ele tem algo especial para você essa noite e espero que esse programa tenha alcançado e chegado ao seu coração em nome de Jesus e creio que para a próxima semana, mesmo Vitória, a gente vai voltar aqui com mais novidades e mais do Senhor em nome de Jesus.
desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei, só tens pensamentos de paz. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim.